Olá, galera! Mais um episódio do Saiu Edital. Meu nome é Ingrid Vanderlinden. Eu sou a Luciana Guedes. Rosana Firmino. Estamos começando mais um episódio e hoje nós vamos falar sobre os crimes em tempos de coronavírus. E temos hoje um convidado muito especial que eu tenho a honra de receber aqui no Saiu Edital. É um professor super querido, que nós já tivemos a honra de ser alunas e hoje nós recebemos como convidado o professor André Stefan. Ele é promotor de justiça, doutor em direito penal, professor de direito penal e processo penal no Damásio, onde ele é também coordenador da pós-graduação de direito penal e processo penal, que eu, inclusive, fui aluna. Professor, tenho muita honra de ter o senhor aqui e de ter sido aluna do senhor. Eu e a Lu, nós somos anotadoras do Damásio. Eu fui aluna e anotadora. A gente tem um carinho gigante pelo Damásio, pelos professores do Damásio. Receber o senhor aqui é uma honra para o Saiu Edital. Eu que agradeço, a honra é minha. Vocês três foram alunas maravilhosas lá no Damásio, são pessoas muito competentes. Antes da gente entrar no ar, eu estava elogiando e faço questão de fazer isso publicamente. O trabalho que vocês fazem no Saiu Edital, eu sigo vocês, eu alimento informações a partir do trabalho meticuloso que vocês fazem. Não é? Facilita muito. Olha a responsa. Muito obrigada. Isso é elogios vindos de quem é. Nossa, muito bom. Facilita a minha vida. Imagina, então, de quem está prestando concurso, né? Deve facilitar pra caramba. Com certeza. E vocês todas foram alunas muito queridas também. É uma alegria muito grande para mim. E poder vir aqui conversar sobre um tema que é fundamental num momento único, né? Da história da humanidade, não é? Pelo menos minha geração dos meus pais, nunca tinha passado por nada parecido com isso. Sim. Talvez que nem dos meus avós passou por nada parecido assim. A minha também não, eu ainda sou jovem. Eu já não sou tão jovem assim. Mas, olha, eu tenho a idade da Constituição. Ai, que bonitinha, novinha. Eu tenho um pouquinho mais. Mas meu pai, eu diria disposição, viu? Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo pelos elogios. A gente fica muito, muito feliz, muito mesmo. E assim, eu falo, até meu pai, que é de 1928, meu pai, eu acredito que é o pai mais velho aqui, até dessa conversa toda. Meu pai hoje, se tivesse vivo, ele estaria com 92 anos, nem meu pai participou, eu acho que de uma pandemia dessa. A última que a gente teve foi em 1918, né? Que foi com a gripe espanhola. Então, realmente é um momento único e o direito, mais do que nunca, está participando. É verdade. Está participando ativamente de muitas discussões aí, e o direito, desculpa, Lu, mas vou ter que dizer, né? O direito mais importante. Gente, o pior é que são dois. Eu não vou falar nada, não, porque tem convidado chique aqui hoje. Por favor, né? Eu esperei por este momento para dizer que o direito mais importante, o ramo eu tive o meu momento, tá? Eu tive o meu momento também. Você teve, eu tive que ficar calada, mas agora eu vou dizer. A parte mais importante do direito agora vai ter que ser falada, né? A gente está falando o quê? De vida, né? Afinal, né? O direito penal, a parte mais bonita, a parte mais linda, maravilhosa. Né, professor? O senhor não concorda comigo? Não, a gente não vai concordar. O ramo do direito que cuida dos bens mais importantes, que se preocupa, que é a última salvaguarda para a proteção da nossa vida, da nossa integridade física, da saúde pública e de tanto continua sendo voto de Minerva. Olha lá. E todos tantos outros bens jurídicos importantes. Rosana, continue sendo imparcial. Nossa, depois dessa, eu acho que a gente já pode começar a nossa entrevista. Vamos lá. Eu acho que, assim, depois dessa, nossa, foi excelente. Eu precisava falar isso, né? Enfim, estava esperando, contei os dias aqui para isso. Bom, pode continuar. Tá bom, Lu, vai entrar a parte 2 do direito do trabalho, aí você fala essa, tá bom? Fica tranquila, que eu acho que pelo visto vai ter parte 2, 3, 4 de direito do trabalho, enfim. E assim com vai. certeza.
Mas Bom, vamos ao que professor, interessa. a gente, eu acho que tem uma oportunidade, infelizmente, nessa pandemia, de tratar de crimes que, quando a gente estuda, é, a gente nunca pensou que ia estudar com tanto afinco, né? A gente passava pela parte especial nesses Bem rapidinho. capítulos, assim, vamos estudar porque está aqui, né? A gente tem que Verdade. estudar, né? Pode cair na questão da Imaginamos, né? prova, mas Eu acho até que agora os doutrinadores, né, o senhor que é um desses doutrinadores, que é um dos nossos, das pessoas que a gente compra os livros, que a gente segue, que a gente lê, vão ali olhar até ter mais exemplos para tratar nesses capítulos, sem dizer de exemplos, não digo que Muito são abstratos, fictícios, né? mas muito Agora vai ter coisa muito abstratos. concreta. Muito concreta. Olha, Ingrid, é aquele momento que a gente fala assim, eu preferia não ter os exemplos tão concretos assim. com certeza. Mas, infelizmente, a realidade está dando para a gente, né, o vivenciar essas situações e, enfim, como eu falei, né, colocando o direito penal à prova, né, porque, Sim. com certeza, a gente tem um conjunto de direito em crimes si. importantes que, enfim, que foram concebidos para essas situações excepcionais, mas às vezes a pessoa pode pensar assim, não é? Bom, mas será que o direito penal estava preparado para isso? Apesar do nosso código ser de 1940, ele está preparado no sentido de ter tipos penais, de estabelecer situações que permitem enquadrar boa parte dessas condutas que estão sendo praticadas. Então, a gente tem ali um setor do código que tutela a saúde pública que já está ali preparadinho, caso seja necessário utilizá-lo. Exatamente. Por isso que eu digo realmente, infelizmente, preferia passar por eles da maneira como nós passávamos antes, mas infelizmente a gente vai ter que se debruçar isso com outro afinco, né? Infelizmente. Por isso eu queria começar até tratando de dois tipos penais importantes que nós temos que tratar nesse momento, que são dos artigos 131 e 132, né, que são crimes de perigo. E eu queria que o senhor fizesse a diferença para a gente desses dois crimes, que são o perigo de contágio de moléstia grave, que é do artigo 131, e do artigo 132, que é o perigo para a vida ou saúde de outrem. A gente vai falar desses crimes e depois a gente vai falar de outros contra a saúde pública, né? E eu já até faço uma distinção. Esses são crimes de perigo concreto, mas que estão situados no Código Penal no título relativo aos crimes contra a pessoa. Diferente dos crimes contra a incolumidade pública, que são crimes, a gente diz, de perigo comum. Então, esses são delitos que geram perigo a uma pessoa específica, a uma pessoa determinada. Diferente dos outros, né, que a gente vai ter a oportunidade de abordar, que são crimes de perigo comum, ou seja, que geram perigo para um número indeterminado de pessoas. Como, por exemplo, causar epidemia. É uma conduta que põe a perigo um número indeterminado de pessoas. E esses é diferente, não é? Então, 131, 132. O 131, crime de perigo de contágio de moléstia grave. Tipo penal, estou dando uma olhadinha aqui, ele diz assim, ó, praticar com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado. Praticar ato capaz de produzir o contágio. A pena reclusão de 1 a 4 anos. Qual que é a essência desse crime? Lembrando que ele é um crime de perigo. Para que ele se configure, basta que o indivíduo pratique com alguém o ato capaz de transmitir, de contagiar. Não é necessário, para a configuração desse crime, que haja a efetiva transmissão da moléstia. Praticar ato capaz de produzir o contágio, com o fim de transmitir a moléstia grave de que está contaminado a outrem. Então, é uma conduta que pode ser imputada, por exemplo, a quem resultou positivo no teste para o Covid-19 e com o fim de transmitir, então a pessoa tem que ter esse elemento específico, a intenção de transmitir, praticar um ato capaz de gerar o contágio.
E falando em coronavírus e Covid-19, ato capaz de gerar o contágio são os mais banais que a gente pode imaginar, né? Pode ser um aperto de mão, pode ser, enfim, qualquer contato. Um ônibus, uma feira, alguma coisa assim. Pois é, né? Um contato físico, ainda que breve, que fugaz, é, nesse caso, um ato capaz de gerar o contágio. Então, o sujeito que realizou essa conduta com o fim específico de transmitir, já incorre nesse crime de perigo. Mas aí é preciso verificar se ele agiu com o intuito de transmitir para uma pessoa determinada, o que vai gerar o crime do artigo 131, ou se ele praticou a conduta com o fim de contaminar um número indeterminado de pessoas, que aí pode deslocar para um crime mais grave, que é o crime de perigo comum. Se a vítima é determinada ou indeterminada, né? Exatamente. Que é a diferença entre o crime do perigo específico e o perigo comum, que esse caso não é o perigo comum. O 132 já é um crime mais genérico, né, que é expor a vida ou a saúde de outro em perigo direto e iminente. Já é um tipo penal mais genérico, né, que o Código Penal colocou e subsidiário, justamente quando não houver nenhuma... O comportamento não configura tentativa de lesão, não configura esse crime do 131, tentativa de homicídio, etc., você usa o 132. Eu acho que para esse contexto que a gente está vivendo, o 131 ele é muito mais específico, né, muito mais adequado que o 132. É isso aí. A gente teve, no dia 6 de fevereiro, a Lei 13.979, que ela trouxe as medidas de enfrentamento de emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019. Então, essa lei ela não é especificamente de direito penal, mas ela trouxe alguns regramentos, principalmente no artigo 3º, inciso 3, a linha A, que eu vou trazer aqui especificamente, que é: para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, as autoridades poderão adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, as seguintes medidas: determinação de realização compulsória de exames médicos. Quando a gente fala dessa realização compulsória de exames médicos, por exemplo, quando a gente fala de uma blitz, ou aqui, como se diz em São Paulo, né, o comando, você tem quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu não sou de São Paulo, para quem não sabe, eu sou de Minas, o pessoal fala comando, eu falei, que é isso, gente? É blitz, né? Só para esclarecer, lá no Acre é blitz também. Você é parado na blitz. Eu não sei se em outros lugares do Brasil tem outros nomes, mas assim, blitz, quando você é parado na blitz. E aí é solicitado que você faça o bafômetro, né, o exame de alcoolemia. Bom, você tem a possibilidade de se recusar a fazer esse exame. E aí você tem, no direito, aquilo que se chama de vedação à não autoincriminação. Nessa possibilidade aqui, você tem a realização compulsória de exames para a questão do Covid-19. Como que fica isso? E a questão da preservação à saúde pública? Bom, Ingrid, a questão é super importante, né? Assim, em primeiro lugar, como você já antecipou, você tem uma ponderação de valores que tem que ser feita. Você tem, de um lado, a pessoa que pode se recusar a colaborar e a realizar voluntariamente o exame médico para verificar se ela é positiva para a Covid-19. Mas, de outro lado, você tem uma medida sanitária que visa a impedir o alastramento da doença, a propagação da doença. Então, eu acho que tudo tem que ser feito e ser analisado à luz dessa ponderação. Você fez uma analogia com a questão do etilômetro, né, que a gente chama popularmente de bafômetro, né, que a pessoa pode se recusar, mas recusando-se, ela sofre consequências, não é? Sim. Ela vai ter que pagar uma multa pesada, o automóvel vai ser apreendido, e já se colocou em questionamento na jurisprudência se essas consequências não violariam a Constituição. Ela não pode receber essa multa gravíssima e nem apreender o automóvel porque ela se recusou. Isso não pode ser uma infração administrativa, recusa ao etilômetro, porque viola o privilégio contra a autoincriminação, e os tribunais já afastaram, não é, essa alegação. Então, o que eu penso, fazendo um paralelo com o processo penal, com relação a, por exemplo, colheita de material genético para realização de prova. A jurisprudência entende o seguinte: se o material for colhido de uma forma não invasiva,
não há ofensa à intimidade, não há ofensa ao privilégio contra a autoincriminação. Por exemplo, uma coisa é obrigar alguém a retirar sangue para realizar o exame de DNA. Outra coisa é você pegar um fio de cabelo ou você capturar um traço da saliva, né, durante a fala da pessoa para realizar o exame de DNA. Então, isso já se entendeu possível. Então, o que eu coloco aqui em questionamento é o seguinte: se esse exame médico for um exame médico não invasivo, um exame médico, por exemplo, você tem aquele revólver, né? Parece um revólver. Medidor de febre. Medidor de febre, etc. Não é? A temperatura. Medir a temperatura. Você pode pegar a saliva da pessoa e, a partir daí, fazer os exames, etc. Então, aí eu acho que nem questionamento deveria haver. Pode até ser que haja questionamento, mas acho que a jurisprudência refutaria de uma maneira mais tranquila. Agora, acho possível, sim, a realização do exame médico compulsório, mas tem que ter uma justificativa também, não é? Porque, veja, a gente tem estamos vivendo agora um momento que é o momento da transmissão comunitária. Sim. A gente já viveu um momento, né, e todos os países vivenciaram, que é aquele momento em que não há ainda a transmissão comunitária, em que as autoridades tentam conter o alastramento da doença no seu estágio inicial. Nesse momento, eu acho que a realização do exame médico compulsório é ainda mais relevante do que agora. Lembra aqueles brasileiros que estavam na China e que vieram através de um voo que foi da FAB, da Força Aérea Brasileira, para o Brasil? Sim. Aquele é um exemplo clássico de que precisa fazer o exame médico, não é? Porque até então não havia nenhum registro de coronavírus no Brasil, de Covid-19, e eles estavam ingressando em nosso território. Então, se houvesse ali um passageiro que dissesse eu não quero fazer exame médico, ali era, na ponderação de valores, era fundamental que esse exame fosse realizado. Agora, eu fico pensando num cenário como o atual, em que já estamos no nível de transmissão comunitária. Qual a diferença que vai fazer, de modo geral, pensando em realizar o exame ou não numa pessoa, não é, para evitar o alastramento? Se for, sei lá, de repente é um funcionário que trabalha num asilo de idosos, né, numa casa de repouso de idosos, aí eu acho que é super relevante. Fala, não, cara, aí se for um local público, pode obrigar essa pessoa que está ingressando a realizar o exame, né, para não transmitir para os idosos que estão ali dentro. Agora, enfim, analisando o contexto, eu acho que esse é o ponto central, né? Analisando o contexto, o exame obrigatório pode ser realizado, sim, e deve. É um caso que a jurisprudência ainda vai ter, talvez tenha alguma dor de cabeça aí para resolver também, né? Imagino que sim, né? Vai que algum maluco aí vai querer impetrar alguma medida, né? Para tentar, para garantir eu sei que já teve um sujeito que foi no STJ e impetrou um habeas corpus, porque ele não queria que um aplicativo, sabe o Waze, que monitora em tempo real. Não, acho que não era o Waze, era o Google, que estava monitorando em tempo real as pessoas para saber a eficácia das medidas de isolamento, de quarentena. E aí estava mostrando que essas medidas não estavam tão eficazes assim, mas ele não indicava quem, entre aspas, furou a quarentena. Ele só indicava que na cidade de São Paulo, no bairro tal, ainda há um número muito grande de pessoas circulando em tais e quais horários. O cara impetrou um habeas corpus no STJ porque ele não queria... É a geolocalização, né? Então, mas não preserva o nome da pessoa? Pelo amor de Deus, né? Uma coisa é falar, o André Stefan está entrando, etc., sem uma autorização judicial prévia. Outra coisa é falar, pessoas indeterminadas estão circulando mais ou menos. Quer dizer, o sujeito só quer usar a geolocalização quando ele está no Waze, no trânsito, né? Agora, quando é a autoridade de saúde pública que quer verificar a eficácia da quarentena e quais são os locais que ela está sendo aplicada ou não, aí não pode, né? E assim como está acontecendo aqui em São Paulo, né, em outros estados também, um mapeamento por meio das operadoras telefônicas, né, que eles estão fazendo esse mapeamento por meio da Vivo. A Vivo, também. Eu sei que é a principal delas, mas tem outras também que eles estão tentando, mas a Vivo, que tem uma cobertura maior, é que eles estão fazendo mapeamento para verificar o índice do isolamento. Quem está cumprindo o isolamento no estado de São Paulo. E, se não me engano, até sábado era em 54%, eles querem que atinja 70%, mas é exatamente por meio da telefonia celular. Todo mundo tem um telefone, todo mundo. Realmente, é necessário. O pessoal tem celular, não tem...
O pessoal não tem computador, mas tem um celular. É verdade. E, gente, ainda bem que, quer dizer, credo, pandemia nunca é bom, mas pelo menos foi na época da tecnologia, não, porque já pensou como a gente estaria sem a tecnologia? Verdade. A gente não estaria agora conversando. Não, de forma alguma. Né? Não, pelo amor de Deus. Realmente. E eu tenho dito, a distância aproxima. Porque o que eu tenho visto de pessoas que não se viam, não se falavam e estão se aproximando, então, às vezes, e graças à tecnologia, a distância aproxima, porque se ela não existisse, isso não ia acontecer. Verdade. Falou bonito. Ingrid. Né? Gastei, mas falei. Falou bem. Bom, vamos lá. Vamos lá. Essa mesma lei que a gente falou, que é a 13.979, ela traz no artigo 2º, o inciso 1 e 2, que determina o que é isolamento e o que é a quarentena. Né? Para ela, o isolamento é a separação de pessoas doentes ou contaminadas, ou de bagagens, meio de transporte, mercadoria ou encomendas postais afetadas de outros, de maneira a evitar a contaminação ou a propagação de coronavírus. E a quarentena é a restrição de atividades ou separação de pessoas suspeitas de contaminação das pessoas que estejam doentes, ou de bagagens, contêineres, animais, meios de transporte ou mercadorias suspeitas de contaminação, de maneira a evitar a possível contaminação ou a propagação de coronavírus. Bom, a gente tem até uma portaria interministerial, né, do ministro da Justiça e o ministro da Saúde, que dispõe da autoridade policial lavrar termo circunstanciado em relação aos crimes previstos do 268 e do 330, fazendo bom, primeiro, deixa eu falar um pouco o que é o 268, né? Infração de medida sanitária preventiva. E o 330 é exatamente a desobediência, o crime de desobediência. Bom, eu queria entender um pouco, professor, o crime do 268, ele é uma norma penal em branco, ele pede que tenha uma outra norma complementando. Isso. Ele realmente precisa que seja uma norma federal ou pode ser um decreto municipal? Porque a gente tem vivido esse embate, né? Não queremos tratar aqui de política, mas a gente tem vivido um momento em que a posição do governo federal, do governo estadual ou municipal, tratando de maneira diferente essa questão do coronavírus. E aí eu pergunto, uma pessoa que está infringindo uma determinação de um decreto municipal, ela poderia sofrer alguma ação em relação ao 268? Olha, Ingrid, assim, qual que é a premissa que a gente tem que examinar? O Supremo ele já foi chamado a falar um pouquinho a respeito disso. Sim. Né, sobre a competência dos entes federativos no que tange a essas medidas de restrição. O governo federal tentou fazer prevalecer a sua vontade sobre a vontade dos governos estaduais, porque o que a gente tem visto é o governo federal num movimento de terminar a quarentena, né, e da retomada das atividades cotidianas, econômicas, etc., e os governos estaduais num movimento de persistência da quarentena. O Estado de São Paulo, por exemplo, estendeu a vigência da quarentena até dia 10 de maio. E o que o Supremo disse? O Supremo disse que, como se trata de saúde pública, os 3 entes federativos têm competência e que os estados podem estabelecer essas medidas restritivas e o governo federal não pode, a pretexto de afirmar que sua abrangência é nacional, procurar coartar o poder do governo estadual de impor, conforme o interesse regional, enfim, o interesse do Estado, esse tipo de medida de restrição. Com relação aos municípios, né? Então você pode ter, dentro de um estado em que há quarentena, um município que procure
acompanhar a regra estadual, afrouxá-la ou torná-la mais rigorosa. O que nos parece correto? Que a competência do município ela só pode ocorrer nesse caso de maneira a tornar, atendendo às peculiaridades locais, mais rigorosas as restrições, mas jamais abrandá-las. Porque quando se trata de saúde pública e nessa questão da pandemia, do coronavírus, não há que se falar em interesse local, porque o coronavírus não tem fronteiras. E se um estado já decretou, já constatou uma situação complexa que impõe quarentena, isso tem que ser observado na esfera de todos os municípios. Então, se no âmbito municipal se pretender um afrouxamento, dizer, não, aqui o comércio passa a funcionar normalmente, eu acho que o prefeito, a Câmara dos Vereadores, enfim, a autoridade local que realizou esse tipo de medida é passível de responsabilidade. O Ministério Público de São Paulo, inclusive, elaborou recomendação para ingressar com a ação civil pública, caso haja, no âmbito local, algum tipo de medida que procure afrouxar nesse momento que a gente está vivendo aí de ascensão de curva, não é? De multiplicação dos casos. Bom, dito isso, voltando para o artigo 268, que pune aquele que infringir determinação do poder público no que tange a medidas sanitárias para evitar, por exemplo, a propagação do coronavírus. Essa determinação do poder público, ela pode se dar, até porque o tipo penal não faz distinção, tanto na esfera federal, estadual, quanto municipal. Não é? Agora, volto a dizer, na esfera municipal, nos parece que a Constituição não autoriza ao município, nesse caso, abrandar a regra do Estado, ou mantê-la ou torná-la mais rigorosa. A Ingrid mencionou muito bem, né, que esse artigo 268 é uma norma penal em branco, carece de complemento. Já temos o complemento. O complemento são os decretos que estão sendo expedidos na esfera estadual, estabelecendo as restrições. Aquele que infringir esse decreto de maneira dolosa, né, volto a falar, a gente está diante de um tipo penal que descreve um crime doloso também, ele pode ser enquadrado no artigo 268. E a relação entre o 268 e o 330, que a Ingrid abordou, o 330 é o crime de desobediência. Desobediência é um tipo penal mais genérico. Não é? Então, nesse caso, o que se aplica, o princípio da especialidade, é o artigo 268. Não é? Exatamente o crime contra a saúde pública destinado a esse tipo de situação. Você entende que, nesse caso, então, não há possibilidade de concurso? Eu acho que entre o 268 e o 330? Eu acho que não há, Ingrid, porque eu vi algumas pessoas em algumas discussões, algumas pessoas dizendo que existe essa possibilidade de concurso entre os dois. Depende do contexto, mas assim, uma coisa, o sujeito, o 268, infringir determinação do poder público destinado a impedir a introdução ou propagação da doença. Quer dizer, o indivíduo se recusa ele furou a quarentena. É o artigo 268, não é o crime de desobediência. Sim. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, o sujeito infringiu a quarentena, enquadrou-se no artigo 268 e, além disso, realizou uma outra conduta subsumível ao crime de desobediência. Isso. Agora... Não, nessas duas condutas. Numa possibilidade, por exemplo, ele foi à praia, ele já está infringindo a conduta por estar na praia, ele não poderia estar, por conta do decreto. E aí, sendo abordado, por exemplo, por um policial, o policial diz, olha, você não pode estar aqui por conta do decreto. Essa pessoa insiste em ficar naquele local. Após essa abordagem. Também é discutível, Ingrid. Realmente aí você tem uma outra conduta, não é? Mas o ponto discutível que eu acho para a gente vislumbrar um concurso de crimes é analisar, mas essa ordem que está sendo emanada não é uma ordem destinada a fazer prevalecer aquela mesma determinação que ele está infringindo? Quer dizer, então ele estaria infringindo uma só determinação e, com base nessa infração, respondendo por dois crimes. Então, nesse cenário, eu encaro isso como um bis in idem, como uma dupla imputação. Entendi. Porque ele está infringindo a mesma determinação do poder público. Né? Não é uma segunda determinação, é a mesma. Né?
Quer dizer, esse servidor que o alerta, ele está reforçando aquela determinação do poder público, né? Ele é, vamos dizer assim, o porta-voz daquela determinação, dizendo, olha, você não pode ficar aqui, você tem que sair desse local. Então, nesse caso, eu creio que há um crime só. E pelo princípio da especialidade é o do 268. Acho que a dupla imputação aí me pareceria um bis in idem. Sim. Show. Professor, uma coisa que a gente tem visto, eu vou citar um exemplo só aqui, dois exemplos, mas tem, nossa, a torta é direito, né? É a questão que a gente vai discutir do charlatanismo e o curandeirismo, né? Mas, por exemplo, a gente teve uma médica que está sendo investigada pelo CREMESP por venda de soro para a cura do coronavírus. Bom, a gente recebe, né, pelo WhatsApp, cada semana é uma coisa, né? Cada mergulho é um flash. E até eu quero dizer que quando eu fui no supermercado e comprei meu kit de água tônica, porque né, tem um pouco lá de hidróxido de cloroquina, então eu comprei lá ontem, já estou aqui com meu estoque de água tônica. Estou feita, então. Pessoal, isso contém ironias, tá? Ela não comprou água tônica. É sempre bom alertar. Bom alertar, verdade. Bom alertar. Observação. Bom, essa médica, ela divulgou um vídeo, ela é de Ribeirão Preto, que ela mostra gestantes tomando um soro intravenoso e afirma que essas pessoas que tomam esse soro, elas ficam imunes ao coronavírus. Não há evidência científica de que a infusão previne o Covid-19, diz o CREMESP. Em uma outra reportagem, o Ministério Público do Rio Grande do Sul classifica como passível de enquadramento em crime de charlatanismo ou curandeirismo uma igreja de Porto Alegre que promete imunização contra o coronavírus por meio de um óleo consagrado. Nas redes sociais, a Igreja Catedral Global do Espírito Santo, autoproclamada Casa dos Milagres, ligada ao Centro Avivamento para as Nações, gerou controvérsias com o anúncio de um culto chamado Poder de Deus contra o Coronavírus. Na descrição, a igreja chama os fiéis ao culto porque haverá unção com óleo consagrado no jejum para imunizar contra qualquer epidemia, vírus ou doença. O que a gente faz, professor? Me diz. Quando a gente recebe isso da tia, do tio, do vovô, da vovó... Faz um isolamento social e uma quarentena desse povo todo num lugar só. Que coisa, né? Vira e mexe, a gente alerta primeiro para as pessoas que de má fé se aproveitam do desespero alheio para oferir lucro, não é? E numa situação como essa, então, é indescritível, não é? Essas atitudes claramente são atitudes criminosas, né? Charlatanismo ou curandeirismo, né? Acho que é o mínimo que se pode imputar. Não consigo enxergar como alguém de boa fé faz isso. Não dá para imaginar uma boa fé. O que eu vejo é uma ingenuidade de quem, por vezes, divulga, propaga, não é? Aquelas pessoas, enfim, que querem acreditar numa solução e acabam propagando, aceitando como verdadeiro. Mas aí o alerta é outro, né? Aí o alerta é para se certificar da fonte, né? Já não é mais novidade a figura do fake news, né? As pessoas já sabem, já conhecem, já sabem que existe, né? Então vamos nos certificar, né? Antes de propagar esse tipo de informação. Aliás, a verdade é a seguinte, posso ser bem sincero, olha, para todo mundo que nos ouve, vamos falar... Isso vale para a gente e para os nossos parentes. Vamos avisá-los. Não propaguem nenhuma notícia. Não compartilhem nada. O WhatsApp... Você é o autor. Não é? Simplesmente não compartilha. Eu tenho isso para mim. Eu não faço nada disso. Então, o WhatsApp... Eu compartilhar alguma coisa realmente precisa ser algo que eu participe ou que eu realmente acredite. É lógico, senão você está endossando quando você compartilha. Né? Meu nome. Eu já silenciei todos os grupos da família. E o Facebook, o Facebook, que é dono do WhatsApp, para diminuir essa propagação de fake news,
eles estão diminuindo a quantidade de encaminhamento. Então, você pode encaminhar uma mensagem para, no mínimo, acho que 3, 4, não sei quantas pessoas, mas eles estão tentando fazer uma medida recente para poder barrar isso daí também. Que bom, né? Que bom que estão fazendo, porque o pessoal, tem muita gente maldosa, né? E muita gente ingênua. Exatamente, muita gente ingênua e que acredita, e que, né? Não é? Olha. Meu, vamos compartilhar mensagenzinha, bonitinho, coraçãozinho, né? Manda figurinha. Não é? Tá até saudade daquele bom dia da titia. Aquele grupo da família, bom dia. Bom dia, exatamente. Bom dias. É melhor mal, né? Que coronavírus. Mas essas notícias não, pelo amor de Deus. Né? Por favor. Mas olha, aí que eu falo, o direito penal tem que agir logo com relação a essas coisas. Viu? Noticiou, já tem que tomar as providências para essas pessoas responderem criminalmente por esse tipo de atitude. É uma coisa terrível, terrível demais, né? Uma pena que ocorre, né? Aproveitando até o gancho, professor, essa questão do fake news, alguém pode ser preso por isso? Bom, depende, até pode, né? Dependendo do tipo de notícia que ele propagar e da intenção que ele tenha, né? Pode ser que o indivíduo... Porque, veja, você tem uma... A gente até falou antes, né? Tem uma contravenção penal no artigo 41, que é o falso alarma. Sem dúvida pode ser imputado aquele que quer provocar, né, digamos assim, o alarme falso, né? Mas esse comportamento pode ser muito mais grave a depender da situação, né? O fake news ele pode ter contornos muito mais graves. Então, enfim, o sujeito que, como essa médica que inventou uma cura, ou afirma que tem uma cura que evidentemente não é algo totalmente sem nenhum embasamento científico. O sujeito que recebe essa informação e dolosamente propaga essa informação, dependendo do objetivo que ele almeje, ele pode, com isso, responder criminalmente pelo ato. Você não tem a menor dúvida, né? Pode ser uma apologia a crime, pode ser incitação a crime, pode ser, enfim, sei lá, vários comportamentos que podem ser imputados a depender da dimensão que isso ganhe. Isso é importante que as pessoas saibam que a internet não é terra sem lei, né? Pois é, exatamente, Ingrid. Não é terra sem lei e a internet deixa muito rastros, viu? Eu posso dizer como promotor que não é tão difícil assim conseguir provar que foram cometidos crimes pela internet, né? Ela deixa rastro. Sim, sim. Isso é importantíssimo de ser dito, porque em tempos de pandemia, e não só em tempos de pandemia, mas as pessoas propagam ódio, propagam essas notícias e é preciso saber que existe punição para isso tudo, né? E tem gente sofrendo com isso. Exatamente. Bom, em relação a esse tema aqui, eu vou dizer que eu sofri no bolso com isso. Aumento abusivo de preço em situação de calamidade. Vou contar um fato que aconteceu comigo aqui, no meu condomínio. O que aconteceu? Logo no início, né, lá para o dia, acho que 14 de março, meu síndico me ligou e falou: Ingrid, pelo amor de Deus, eu preciso de álcool, não consigo achar álcool em gel para o pessoal aqui do condomínio, para os próprios funcionários, quero deixar álcool em todos os lugares, os condôminos estão reclamando, quero colocar no elevador e tal. E aí eu fui procurar álcool em gel. Bom, procurando na internet os preços altíssimos, e além do que você não sabe a procedência, né? Tentei achar um que eu conseguisse ver no site da Anvisa, ao menos a procedência do negócio, e ainda assim com medo de ver o que ia chegar. Resumo: 2,5 litros de álcool por R$194. Nossa Senhora, que absurdo. Gente, 2,5 litros de álcool, pensa 2 garrafinhas assim da sua geladeira e meio assim. É um absurdo, né? Por R$194, por R$200. É um absurdo, é um absurdo. Eu só comprei pela necessidade. Entendeu? Necessidade. Dizer que eu acho justo, não acho. Dizer que eu queria ir no PROCON, claro que eu queria, mas
é a calamidade, é a situação que a gente se encontra que faz com que a gente compre isso. Acho que a Rosana pode contar até bem também o que o Gustavo está vivendo. O Gustavo, o marido dela, trabalha em hospital. Sim, trabalha no hospital na área administrativa e ele é comprador e ele compra máscaras, enfim, e assim, máscaras que eram vendidas por centavos, hoje eles estão comprando por valores de R$ 4, R$ 5. É assim, absurdo. Inclusive, ele compra, enfim, causou uma indignação. Ele chegou, sabe, assim, sem saber nem o que falar, porque ele falou: não tem cabimento uma coisa dessa. Pagava centavos semana passada, hoje eu tô comprando por R$ 5. Não é a caixa, gente, é cada. Ou seja, se uma caixa vem com 100, é R$ 400. Exatamente. É um absurdo. Sabe o que tem que fazer com isso daí? Tem que divulgar o nome dessas empresas que fazem isso, viu? Para ficar marcado o nome delas, porque isso daí mancha a reputação de uma tal forma. Sim. Porque é um absurdo, né? Um período desse que a humanidade está vivendo, o cara faz uma coisa abusiva assim. Absurdo, não, absurdo. É fora da realidade, é verdade. Pois é. Sim. Mas a Ingrid falou do Procon, né? Sabe que o Procon tá em cima de bastante gente aí, viu? É verdade que o Procon, ele defende o consumidor, né? Quer dizer, é uma relação de consumo. Não seria exatamente a relação entre o hospital e o fornecedor. Mas, de qualquer maneira, não é? Isso configura aumentar o preço sem causa, se aproveitando dessa situação. Isso pode ser enquadrado na lei dos crimes contra a economia popular, né? Além do dano coletivo, do aspecto lesivo ao consumidor, mas a pessoa pode denunciar isso no Ministério Público, pode denunciar isso no Copom, porque realmente o ser humano, né, tem alguns que eu vou dizer, não é fácil, viu? Nesses momentos de crise, não é? Entendemos. Tem duas coisas que a gente observa nesses momentos difíceis, né? Você vê atitudes tão bonitas da humanidade e pessoas inescrupulosas que se revelam, não? Sim. É impressionante. Essas são as mais tristes. Professor, nesse caso que o senhor falou, né, que é da lei 1521, de 51, qual é realmente a tipificação? É do artigo 3º ou do artigo 4º? O artigo 3º, inciso 6, ele trata provocar a alta ou baixa de preços de mercadorias, títulos públicos, valores ou salários por meio de notícias falsas, operações fictícias ou qualquer outro artifício. E o artigo 4º, a linha B, ele trata da questão da usúria pecuniária ou real, que é obter ou estipular em qualquer contrato, abusando da permanente necessidade, inexperiência ou levianidade de outra parte, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Qual dos dois aí? Ingrid, eu acho que o artigo 3º que você citou, no inciso 6º, ele fala que para cometê-lo, a pessoa tem que provocar a alta ou a baixa de preços, valendo-se de um artifício, de notícia falsa, operação fictícia. Eu acho que esse caso é o sujeito que planta aquela notícia ou se usa de um artifício para que o valor de uma mercadoria no mercado seja alterado, para cima ou para baixo. A gente estava tratando aqui da situação do indivíduo que está se aproveitando de uma situação de absoluta necessidade para oferir um lucro exorbitante. Então, acho que em vez do artigo 3º, acho que esse caso ele se enquadra melhor no artigo 4º, que fala, você citou, obter, abusando da premente necessidade, lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida. Quer dizer, aumentando muito mais, abusando o caso do hospital, é a premente necessidade. É o caso nosso do álcool gel, da máscara, é a premente necessidade. A gente precisa disso para nos protegermos, para evitar o contágio, né? Então, acho que nesse caso, o crime contra a economia popular que eu imputaria é esse do artigo 4º. Eu até vi algumas notas do próprio Ministério Público que trata sobre esse tema, e uma coisa que eu achei muito interessante que o Ministério Público fala nessa nota, é que a gente precisa também verificar, não só por exemplo, quando a gente vai na farmácia,
a gente fala, nossa, mas como tá cara essa máscara, ou como tá cara essa luva, etc., mas que não só a farmácia está vendendo caro, mas ele comprou caro, né? Então, a gente tem que ver que o preço abusivo vem também do fornecedor que vendeu para ele. Então... muitas vezes é o que ocorre, tem toda a razão, Ingrid. Sim. Né? Então, é uma cadeia abusiva, né? Então, é uma das orientações que o MP diz ali é sempre guardar as notas, e por meio das notas fiscais, na hora de fazer a apuração, é observada exatamente isso, né? Se o fornecedor fez realmente qual o valor que foi vendido aquele produto, para ver quem é que teve ali um valor abusivo. Então, mas aí noticia o fato e aí isso vai ser investigado no inquérito, né? Quer dizer, o sujeito vai ter que justificar se o fornecedor dele de fato aumentou o preço, mostra a nota fiscal, quero ver o preço, depois vão atrás do fornecedor, então, né? Para isso tem a investigação para apurar exatamente a responsabilidade. Mas falou bem, que às vezes a gente fica revoltado com aquele indivíduo que está na linha de frente, mas às vezes a culpa não é dele, né? É outro por trás que deu início a esse aumento abusivo de preço. Com certeza. Bom, essa aqui é bem direito penal mesmo. Quem estava escutando aí só porque era alguma coisa do dia a dia, esse aqui é bem direito penal. A gente vai falar de agravante de pena. Opa! Maravilha. O artigo 61, né, Lu? Artigo 61, inciso 2, a linha J, trata das circunstâncias agravantes. E lá a gente tem, nas circunstâncias, que são circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime ter o agente cometido o crime em ocasião de incêndio, naufrágio, inundação ou qualquer calamidade pública ou de desgraça particular do ofendido. Bom, a gente teve pelo Congresso o decreto legislativo que reconhece a ocorrência de calamidade até o dia 31 de dezembro. E aí a pergunta para ter o reconhecimento, a incidência dessa circunstância agravante, basta cometer o crime no momento da calamidade para incidir a agravante, ou tem que se valer dessa calamidade para aí sim incidir a agravante? Ou seja, é preciso nexo? Ingrid, essa agravante, ela existe justamente para punir de maneira mais severa aquele que, ao realizar o ato criminoso, se aproveita desse contexto, incêndio, inundação, naufrágio, calamidade pública, o estado de desgraça particular do ofendido. Então, ele tem que se aproveitar, no caso, calamidade, né? Tem que se aproveitar de um desses cenários como elemento facilitador do crime, para que a agravante incida. Então, não significa que todos os crimes praticados, ainda que totalmente desconexos com esse contexto, receberão a imputação dessa agravante. Imagine só, dos crimes até dia 31 de dezembro, todo e qualquer que ocorrer até dia 31 de dezembro, não dá, gente. Fala não sério, tem condição, né? Até para ilustrar, né? É uma pessoa que, de repente, toca a campainha, é da Secretaria da Saúde, estou ali para realizar um controle, né, do Covid-19, entra para assaltar um prédio, aí sim ela está se valendo da situação de calamidade, exatamente. Aí incidiria aquela agravante, perfeito. Esse eu não sou de penal, mas eu entendi. Boa! Eu também. Vai terminar aqui a nossa conversa, ela já vai estar penalista, já não vai mais querer saber do trabalho. Deus o livre. Eu acho, viu, Lu? Não é por nada não, mas... Como diz na minha terra, Zu livre, que junta já o Deus o livre com assim. Ai, Lu. Olha, uma outra questão que é o artigo 269, é o crime de notificação de doença. Recentemente, a gente teve um hospital, que até foi manchete, que o MP apura possível omissão de notificação de coronavírus por parte de hospital em São Paulo. O objetivo é apurar a eventual prática de delito por não informar 5 mortes no Hospital Santa Maggiore. E a direção da Prevent Senior, que é quem administra esse hospital, disse que o hospital teve problemas para acessar o sistema de monitoramento, mas que eles já foram resolvidos. Como que funciona isso, professor? Como é esse artigo?
Ingrid, mais uma vez, a gente está diante de um crime punido exclusivamente na forma dolosa. Então, só incorreria no crime do artigo 269 o médico que conscientemente optasse por não denunciar às autoridades de saúde pública a doença de notificação compulsória. Então, eu fico até imaginando, não conheço as circunstâncias do caso, né? E não quero nem opinar sobre o caso, então eu quero falar só em tese aqui. Mas eu fico imaginando o seguinte, se nesse contexto que a gente está vivenciando, será que nos momentos iniciais os médicos, os profissionais de saúde não ficaram assoberbados? Será que o sistema que foi disponibilizado para informação e para o cadastramento e para essas notificações, será que era um sistema que já estava adaptado a receber essa grande quantidade de acessos, não é? Porque a gente sempre teve doenças de notificação compulsória, não é? Tem enfim, a dengue, a hepatite C, a zika, a chikungunya, né? E tantas outras doenças de notificação compulsória. Mas eu fico imaginando se o sistema estava pronto para receber uma quantidade de notificações como tem sido o Covid-19, né? Uhum. Então, acho que tudo isso tem que ser levado em conta. O que a gente não pode é fazer um pré-julgamento, não é? Você falou, sim, como é que fica a questão do artigo 269? Então, eu reforço. Pode até ser que tenha ocorrido o crime do artigo 269 se foi uma atitude dolosa, propositada. Não vou comunicar, vou omitir. Né? Aí cometeu o crime. Agora, qualquer outro cenário diverso desse não configura o crime. Bom, fabricação de álcool em gel. Eu vi cada vídeo já. Quem é que não recebeu um vídeo de fabricação de álcool em gel? Eu vi até político, um vereador de uma cidade fazendo álcool em gel. Bom, sem comentários. Eu não me lembro nem a cidade, mas me lembro que ele falou que o que importava era o que ele estava fazendo. Talvez ele não saiba que essa questão de falsificação, né, um álcool em gel falso é um crime hediondo, né, que é o artigo 273 e que tem uma pena de 10 a 15 anos. Eu só espero que o que ele esteja produzindo realmente seja álcool em gel. Isso eu espero. Eu também. Então, esse crime particularmente, ele é punido tanto na forma dolosa quanto culposa. Agora, então, mas aí precisa ver. Porque, assim, uma coisa é, o sujeito fabrica um álcool em gel de uma maneira inadequada, seguindo uma receita que alguém deu para uso próprio, para uso caseiro, não há crime. Né? Ainda que ele esteja, enfim, na verdade, elaborando uma substância que não produz o efeito saneante esperado. Uhum. Agora, o indivíduo que pratica esse tipo de comportamento para vender, para oferir lucro, para entregar, para distribuir às pessoas, aí ele responde por esse crime hediondo, 10 a 15 anos. Se for doloso, se for culposo, aí a pena é menor. A pena da figura culposa é 1 a 3 anos, mas existe também aí a possibilidade do crime culposo. Esse eu achei importante que a gente falasse, porque muita gente acha que é um crime, talvez não fosse crime, ou que tivesse uma pena baixa, e muita gente não sabe nem que é crime hediondo. Então, achei importante que a gente falasse desse crime, porque realmente pouca gente sabe disso. Não, com certeza. Pouca gente sabe disso e tem um monte de gente aí no mundo que, pelo olha amor aqui, de Deus. ó, o crime, você falou muito bem, Ingrid, ó, as condutas: vende, expõe à venda, tem depósito para vender, ou de qualquer forma distribui ou entrega a consumo produto falsificado, corrompido, adulterado ou alterado. E nesses produtos estão incluídos os insumos e os saneantes, que é onde se enquadraria o álcool em gel. E aí, como você falou, é crime hediondo e a pena é reclusão de 10 a 15 anos, se a pessoa, evidentemente, agir de forma dolosa, né? Exatamente, está no rol de crimes que às vezes a gente, antes, né, quando estudava, passa, isso não vai, nunca vou pegar isso aqui, né?
Agora você vai prestar atenção. Viu, concurseiro? Viu, OABeiro? Fica esperto, aí, exatamente. Fica esperto aí que o OAB pode bem lembrar dessa aí, hein? Você acha que não? Subtração de máscaras e álcool em gel de hospitais. Essa eu li uma que eu achei muito interessante. Bom, o crime seria do artigo 257, que é a subtração, ocultação e inutilização de materiais de salvamento. Perfeito, mas eu li exatamente. Uma linda, maravilhosa, professor. Diga. O artigo 155 mais o 257. Como diria Caio Bartini, Jesus. Oh, meu Deus do céu. Ô, Jesus. Jesus! O que você acha disso, professor? Eu acho que essa pessoa tem que estudar Másio, né? Eu acho que tá precisando fazer o nosso curso, ter umas aulinhas, né? Aprender a tipificar a conduta, estudar um pouquinho de conflito aparente de normas, né? É evidente que se enquadra o 257, né? E não o artigo 155, sem dúvida. Né? Eu achei muito boa, A não ser que o sujeito entrou lá para furtar a máscara e resolveu levar um computador também, sei lá, uma coisa. Talvez seja isso, a pessoa não falou inteiro. Só se foi, né? Faltou esse detalhe que a gente não capturou. É que ele tá furtando tudo que ele precisa para ficar em isolamento social. Máscara, computador. Trabalhar em home office, é verdade. Eu acho que você devia mudar de área. Tá vendo aí, ó? Boa, Você devia mudar de área, hein? Não, vão precisar de mim no direito do trabalho, gente. Vão precisar de mim também lá. Olha, gente, artigo 257 é subtrair, ocultar ou inutilizar por ocasião de incêndio, inundação, naufrágio ou outro desastre ou calamidade, aparelho, material ou qualquer meio destinado a serviço de combater ao perigo de socorro ou salvamento ou impedir ou dificultar serviço de tal natureza. Pena, reclusão de 2 anos a 5 anos e multa. Isso vale também para pessoas que estão fazendo isso dentro de hospitais, né, professor? Com certeza, vale sem dúvida, né? Subtrair, que trabalham, então subtraindo, estão furtando, né? É o crime do artigo 257, com certeza, não é o crime do artigo 155, que é mais grave, né? Sim. Com absoluta certeza. Dispensa com justa causa. Aí, ó, tá vendo? Justíssima causa. Tem justíssima causa lá, não? E também não cabe agravante que a gente estava falando lá em cima. Não cabe, não cabe, porque aí seria o bis in idem, né? E você, quando leu o artigo 61, leu muito bem. São circunstâncias que sempre agravam a pena quando não constituem ou qualificam o crime. Nesse caso, ela constitui o crime. Exatamente. Bom, essa aqui é uma questão mais explanatória aqui, é o pedido de prisão domiciliar para o preso como forma de prevenção do coronavírus. A gente teve uma decisão do STJ no dia 3/4 em relação ao habeas corpus da DPU, impetrado em favor de todas as pessoas presas ou que venham a ser presas e que estejam nos grupos de risco do novo coronavírus. Tema bastante polêmico, né? A DPU pretendia que os magistrados requisitassem dos órgãos de administração penitenciária as listas com os nomes de todos os presos em grupos de risco e de todos os suspeitos de contaminação pelo vírus, para então analisarem caso a caso ou coletivamente em relação a cada casa prisional a possibilidade de concessão de benefícios como liberdade condicional, prisão domiciliar ou progressão antecipada de regime. Professor, eu queria que o senhor falasse dessa decisão e também sobre o Estado de São Paulo em si. Bom, vamos lá. A Defensoria Pública ela tem uma atuação muito louvável, né? Isso, sem dúvida, é papel inerente à Defensoria. Eles têm mesmo que postular esse tipo de medida, que acho que faz parte da missão constitucional deles. Mas eu vou, evidentemente, emitir a minha opinião, e a minha opinião é a seguinte, não é? Não consigo enxergar uma relação de causa e consequência. Ou seja, se
o risco de contágio é maior dentro de um estabelecimento penal do que fora? Houvesse um estabelecimento penal com uma situação, vamos dizer assim, identificada de um perigo severo de contágio, ou seja, nesse estabelecimento penal, a chance de ser contaminado é maior, aí eu entendo que faria sentido. O MP poderia, inclusive, a Defensoria também, entrar com uma ação civil pública, fechar esse estabelecimento, realocar esses presos. Agora, com base numa situação pandêmica que ocorre, por hora, segundo as informações, muito mais fora do que dentro dos estabelecimentos penais, pleitear soltura ou antecipação de liberdade de presos, no meu modo de ver, é formular um pedido em que a premissa não justifica a conclusão. Né? E acho que é totalmente desarrazoado usar o coronavírus, usar a Covid-19 em tese, sem demonstrar no caso concreto, o sujeito está contaminado, o local tem índice de contaminação, mas usar em tese a pandemia para obter liberdade de preso, eu acho que é uma medida de insegurança pública. Respeito a opinião contrária, o trabalho da Defensoria, que eu admiro muito, mas acho que é o Judiciário que tem que entender que isso é papel da Defensoria, postular, mas o Judiciário tem que assumir a sua responsabilidade, não é? E o Ministério Público, óbvio, né, tem que ser chamado a se manifestar para também assumir um papel, e eu espero que o Judiciário não dê guarida a esse tipo de postulação. Ponderar, né? Exatamente, né? Se tiver uma relação, causa e efeito, ok, etc., perfeito, né? Agora, aproveitar-se, você falou, eu vi uma notícia, uma ex-desembargadora que está presa, porque participava de um esquema de venda de sentença, e ela, como já tem mais de 60 anos de idade, impetrou um habeas corpus com essa argumentação, dizendo, olha, eu sou grupo de risco, então eu quero ser colocado em liberdade. Felizmente, o Judiciário não deu guarida a esse tipo de pretensão, não é? Por isso que eu falo, é um precedente que se dá por parte do Tribunal Superior, que é o que basta para que isso se replique em outros casos. E aí a gente vai começar a ver absurdos, né? Começaria a ter visto um absurdo como ele. Já pensou se uma mulher dessa fosse solta? Por quê? Porque ela é grupo de risco? Não, não existe, né? Se os motivos da prisão ainda subsistem, a pessoa tem que ser mantida presa. Um outro questionamento que eu vi interessante em relação a esse é, se a gente, se fosse autorizado, né, essa soltura em massa, e exatamente essas prisões que estão sendo autorizadas em virtude da Covid, é um paradoxo aí, porque exatamente pelo contágio, você prende quem desobedece a um decreto, você prende aquele que... solta o autor de um crime grave. Não, e outra coisa, depois de solto, eles vão respeitar a quarentena? Não. Só para entender. Que garantia, né, que você tem? Nenhuma. Vão ser soltos, vão respeitar a quarentena? Vão ser soltos para ter contato com o vírus? Senta lá, Cláudia. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Isso aí foi uma das coisas que eu li que eu achei que realmente faz sentido. E outra, tem que ser visto caso a caso, exatamente nesse boletim criminal que eu vi também do MP, ele fala até os pressupostos inafastáveis, né? A comprovação inequívoca de reeducandos se encaixa no grupo de vulneráveis do Covid, impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, risco real de que o estabelecimento em que se encontra e que o segrega do convívio social causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, que é exatamente isso que o senhor falou, né? Aliás, eu acho que aqui, onde todo mundo queria estar nesse momento é no BBB, que é o lugar mais seguro que tem nesse país. Mas estamos, né? Porque está todo mundo confinado em casa e a câmera ligada o tempo todo, né? Pelo menos quase num BBB. Em São Paulo, 54% está no BBB. Pelo menos 54%, bem lembrado. Olha, eu vou te dizer, viu? Professor, para fechar essa nossa conversa, eu queria tratar de um assunto que para nós, que nós somos uma empresa
uma startup de mulheres. Então, para nós, esse tema é extremamente importante, que é a questão da violência doméstica. É um tema que não poderia faltar, e tratar dos fatores de risco de violência doméstica aplicáveis à situação de pandemia. Até eu queria aproveitar para parabenizar o MP de São Paulo pelas cartilhas que eu vi e li em relação à violência doméstica. Muito bem feitos, muito bem preparados, como sempre, mas, assim, muito importantes, com dados muito importantes, foram esclarecedores, assim, para a gente que é do direito, que a gente gosta de ver e ler, são muito importantes. Queria que o senhor falasse um pouco disso, principalmente nessa questão da pandemia, porque é um fator de risco, realmente, e quais as medidas que estão sendo tomadas para se diminuir esses fatores. Ingrid, você falou realmente de algo importante, não é? Todos confinados em casa, isso propicia as chances de ocorrerem situações geradoras de violência doméstica, não é? Seja contra mulheres, seja contra crianças também, né? Por vezes contra os filhos, etc. E os números têm comprovado isso, né? As estatísticas têm mostrado que aqui em São Paulo houve um aumento de 20% no relato de casos envolvendo violência doméstica. Aliás, antes eu até faria um registro aqui. Você elogiou o trabalho do MP de São Paulo. Eu, como membro do MP de São Paulo, agradeço, mas eu quero deixar bem claro aqui o crédito, né? A gente tem aqui no MP de São Paulo um grupo de promotoras que são extremamente dedicadas e têm um trabalho seríssimo dentro desse combate, da análise e do combate da violência contra a mulher. Eu destaco aqui duas colegas, a Fabiola Sucassas e a Valéria Scaranci, não é? Além de outras também extremamente competentes e tão valorosas. A professora Valéria, licença, eu tive aula com ela lá na pós-graduação e muito boa, muito boa. Né? Até foi esse tema, e realmente muito boa. A aula dela foi esclarecedora, foi maravilhosa, mais do que uma aula, uma palestra, assim. Então, exatamente, uma grande colega, enfim. E, bom, o que pode ser feito nesse momento, não é? O que tem que ser feito é a vítima de violência doméstica, sobretudo mulher, né? Quando a gente fala em criança é muito mais complicado, né? Precisa ter um adulto que consiga falar por ela, né? Mas, sobretudo, a violência contra a mulher, o recado tem que ser o seguinte: apesar da pandemia, a polícia, o Ministério Público e o Judiciário estão em pleno funcionamento. Então, a mulher pode e deve acionar. E essa estatística de que houve um aumento de 20% de casos, do relato de casos e do número de medidas que têm sido concedidas, é porque justamente as vítimas estão reportando, estão dando a notícia está chegando, felizmente. E se há alguém aí vítima de violência doméstica que não se encorajou, né, pode ter certeza que tanto a Polícia Civil, o MP de São Paulo e o Judiciário vão tomar as medidas adequadas, inclusive as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, né? Tirar o agressor da residência, proibir-o de contato, etc. Enfim, é isso, né? É se encorajar e não deixar se acovardar diante de uma situação como essa, para que o agressor possa ser punido. Com certeza. É importante dizer também que esses pedidos de socorro também podem ser feitos pela internet. Recentemente, a Polícia Civil também abriu esse canal para a internet, né? Antes a gente não conseguia fazer pela internet, tinha que ir a uma delegacia, e agora é possível fazer também pela internet. Então, existe um canal que é possível fazer o boletim de ocorrência pela internet, aqui no estado de São Paulo. Então, isso é importantíssimo, isso ajuda muito a mulher que está passando por uma situação dessa e que às vezes não consegue sair de casa porque está em isolamento com o seu agressor. Né? Exatamente, muito bem lembrado. Quem é vizinho, por favor, também, né? Não vai inventar de ditado de quem briga marido e mulher, ninguém mete a colher, não. Pelo amor de Deus, essa frase já não vale mais. Não. Né? É isso aí. Professor, por último, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: quais
quais os legados você acha que essa pandemia vai deixar para o direito penal? Quais são eu não sei se são felizes, mas eu acho que infelizes realidades, mas o que o direito penal leva dessa pandemia? Bom, o direito penal é sempre colocado à prova, né, Ingrid? E eu espero que que o direito penal saia dessa pandemia, vamos dizer assim, para a sociedade de modo geral, como um ramo do direito em que se possa confiar. Porque num país em que nós convivemos muitas vezes, né, com a impunidade, a gente sente que aqui o direito penal funciona pouco e não funciona para todos e funciona, às vezes, só para uma pequena camada da população. E que a gente perceba que as leis penais são importantes, como todas as leis, que têm que ser respeitadas, porque o respeito ao direito penal e às normas penais, antes de mais nada, é um respeito pela cidadania, é um respeito pela sociedade, é um respeito pelo próximo. É um respeito por bens importantes, como vida, como saúde pública, não é, como integridade corporal, como saúde individual, como integridade psíquica, não é? E é isso que eu espero, então, dessa crise, e que a humanidade também saia melhor, não é? Que esses crápulas que se revelam sejam punidos e que nós saiamos todos mais fortes dessa crise. Amém. Isso mesmo. Amém. Muito bem dito. Professor, agradeço muito, muito o seu tempo, a sua dedicação, seus esclarecimentos foram excelentes. Agradeço por nós, em nome dos nossos alunos, dos nossos seguidores. Espero que essa seja a primeira de muitas conversas. Claro. E desejo também um bom isolamento, né? Que se possível, né? E que dure por pouco tempo, porque se durar por pouco tempo significa que isso tudo está acabando, né? Sim. Agradeço mesmo a sua contribuição. Eu que agradeço, meninas, e mais uma vez, obrigado pelo convite. Esse tema é super importante, né? O trabalho que vocês fazem nesse podcast, não é? Nesse nosso bate-papo é super legal. Mas, volto a dizer, sou fã do trabalho do Saiu Edital, sigo vocês e, olha, continuem assim, viu? Daí para cima, cada vez melhores. Opa, obrigada, professor. Muito pessoal, obrigada. Que a força esteja com vocês. Amém. Boa. É o que eu sempre digo, né? Eu falo isso para os estudos, mas agora vale mais do que nunca. É um sacrifício temporário para um benefício permanente. Excelente. Quer falar alguma coisa? Obrigada, professor. Quero agradecer de coração, muito esclarecedor. Essa é só a primeira de muitas que virão. Obrigada. Valeu. Imagina. Pessoal, sigam os nossos canais, tanto no Spotify, no Castbox, aqui no YouTube. Se inscreva no canal e dê um like para o nosso vídeo. Muito obrigada e até a próxima. Até logo. Tchau, tchau.